Olá, tudo bom, pessoal? Sou Claudenir Scauser, CEO da Conexus, e estamos aqui hoje para falar sobre uma atualização de uma obrigação fiscal acessória, o CBNF, né? Para fazer esse bate-papo, eu convidei aí o nosso ilustríssimo colega Francinei Marques, consultor contábil, parceiro nosso aí de longa data. Obrigado aí, Francinei, mais uma vez por ter aceito o convite de falar aí sobre um tema que está aí na berlinda para sair, né? Sai ou não sai, vai para produção, suspende prazo. Não sei se todo mundo que tá ligado aí no setor de comércio exterior está antenado com essa obrigação de destaque na nota fiscal eletrônica. Francinei, fica à vontade aí para se apresentar, antes de a gente começar. Olá, Claudenir, tudo bem? Também quero desejar dar as boas-vindas a toda a nossa audiência para falar desse tema que é extremamente desafiador, né? Não só para as empresas, né? Do segmento de comércio exterior, mas todos os contribuintes de Santa Catarina, né? Vivemos nesse manicômio tributário e esse desafio não é só das empresas, mas também dos consultores tributários, dos advogados, dos desenvolvedores, como a Conexus, né, que é provedora de soluções no comércio exterior. É um prazer para nós estar com vocês aqui hoje e poder discutir um pouquinho mais e poder tentar contribuir de alguma forma aos clientes Conexus e a toda a nossa audiência a respeito dessa nova obrigação que está por vir. Beleza, enquanto o pessoal está chegando aí, queria convidar vocês a seguir a Conexus, o Francinei também nas redes sociais, aí no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, todas as outras. A Conexus também ela tem como vocês já sabem, ela tem um engajamento em produção de conteúdo muito forte, através do nosso site, conexus.com.br, lá tem um link na parte superior, blog, onde tem uma série de artigos, e-books, uma grande quantidade de informações sobre temas correlacionados ao comércio exterior, ao mercado de importação e exportação. E, bom, não sei se vocês estão antenados ao tema, né? A gente vai falar sobre o Código do Benefício Fiscal, o CBNF, né? E eu vou passar a palavra para o Francinei para ele conduzir a apresentação e eu vou participar aqui dando apoio ajudando nas dúvidas. Durante essa apresentação também nosso time vai ficar no chat, tá bom? Tirando as dúvidas, mandem as dúvidas de vocês aqui no chat. Caso a gente não tenha falado algum item, a gente vai respondendo aqui pelo chat. E importante, falem de onde vocês são, qual empresa vocês trabalham, compartilhem aí um pouco das dúvidas que vocês estão tendo sobre o tema, que a gente vai tentar explorar aqui via chat ou de repente falando aqui para vocês, tá bom? Francinei, com você a palavra. Muito obrigado a todos pela participação mais uma vez e vamos lá. Bom, obrigado, Cláudio. Então, nós vamos falar hoje, pessoal, um pouquinho sobre o Código de Benefícios Fiscais, né, que é o CBNF. O CBNF, e o que nós vamos ver, né, nessa apresentação de hoje, né? Vamos, junto com vocês, falar o que é o Código CBNF, né? Como e quando ele deve ser aplicado, o código CBNF vai ser aplicado, né? Em que situações e que operações, quais são as consequências, né, da falta da apresentação do código CBNF em um documento fiscal, né? Vamos falar um pouquinho, apresentar um pouquinho da solução que a Conexus está desenvolvendo, que a Conexus desenvolveu para os usuários do sistema ERP Conexus, né? E vamos dar aqui algumas sugestões que são os nossos próximos passos em relação à implementação, como deve ser conduzida a implementação do código CBNF pelas empresas. Bom, pessoal, então o nosso objetivo vai ser apresentar o que é o código CBNF, né? Quando ele vai ser preenchido, as parametrizações que você deve fazer no seu ERP, não é? A gente vai falar especificamente aqui do Conexus, mas mas a lógica fiscal, né? A inteligência tributária envolvida, ela apesar de haver uma mudança do ponto de vista de parametrização de sistema ERP para sistema ERP, o importante é que as empresas estejam bem preparadas em relação ao conceito, né, ao conceito da aplicação.
quando eu devo ou não aplicar o código CBNF. Então, você tendo de forma muito clara o conceito do código CBNF, quando ele deve ser aplicável, é só você transferir esse conhecimento para o seu sistema ERP. Tá? Bom, Francinei, dito você comenta, só um minuto, dá tudo bem. licença aqui para fazer um comentário. O Francinei comentou o sistema ERP, mas, por exemplo, o Conexus Cloud, ele tem as funções de faturamento, né? Então, qualquer sistema que você use, muitas vezes não seja um ERP, mas para emitir as notas fiscais de importação e exportação, você vai ser impactado com a exigência de preencher o CBNF. Seria isso, né, Francinei? Isso mesmo, isso mesmo. No próximo slide a gente vai estar comentando, né? Então, o que é o código de benefício CBNF? O CBNF, Cláudio, ele foi definido pelo ato de arte 79 de 2022, tá? E inicialmente, tá, ele estava previsto para ser aplicável a partir de 1º de maio de 2023. E por que a gente deixou essa data aqui na nossa apresentação, tá? Porque inicialmente era a data que seria implementada essa obrigação. E o que acontece? O que veio trazer o ato 79? Todos os contribuintes catarinenses, a partir do 1º de maio, eles estariam obrigados a identificar as mercadorias e produtos alcançados por benefícios fiscais. Não, e de forma provocativa a gente colocou TTD 410 Santa Catarina, porque o benefício fiscal, porque quando você fala de benefício fiscal, a gente está muito acostumado o quê? Benefício fiscal é o TTD, é o incentivo que eu uso para importar ou para distribuir. Só que não é isso, não é só isso, tá? Quando se fala de benefício fiscal, eu estou falando também da isenção, da não incidência, do diferimento, da suspensão da exigibilidade do imposto, de acordo com aquilo que está previsto no regulamento de ICMS de Santa Catarina. Então, quando saiu o de ato 79 lá em dezembro, ficou estabelecido que, a partir de 1º de maio de 2023, todos os contribuintes catarinenses que tivessem operações com mercadorias, ou seja, emitisse nota fiscal de venda para consumidor final ou nota fiscal eletrônica, seria obrigado a, quando emitir a sua nota fiscal, informar para cada item da nota fiscal, ou seja, qual é o código benefício fiscal que seria aplicado para aquela operação. Então, se eu estou fazendo uma operação, emitindo uma nota fiscal de importação, tá? E essa importação, eu estou gozando do benefício do diferimento do ICMS, porque a minha empresa goza do benefício do TTD 409 ou TTD 410, como eu tenho o diferimento, né? O que é o diferimento? O diferimento o Instituto de Diferimento é eu pegar o imposto que seria devido daquela operação, né? E transferir para a próxima operação. Então, essa operação de diferimento, né, seria um benefício fiscal. Né? Outro exemplo de nota fiscal que está sujeita à informação do código CBNF são as remessas para armazenagem dentro do Estado. Porque quando eu falo de remessa para armazenagem dentro do Estado, né, não há a tributação do ICMS. Por quê? Porque essa operação ela é alcançada pelo Instituto da Suspensão. Né? Então, essa suspensão, pelo regulamento do ICMS, é considerado um benefício fiscal. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que, no momento de emitir essa nota fiscal, ir até a tabela de códigos de benefícios fiscais, que nós vamos apresentar mais à frente, e dizer que para aquela operação, qual é o código de benefício fiscal que seria aplicável. Eu também tenho as operações internas com o crédito presumido. Né? Então, assim, eu fiz uma venda interna em Santa Catarina, e essas operações elas são alcançadas pelo crédito presumido, ou uma redução de base de cálculo, uma isenção. Então, todas essas operações eu estaria obrigado a partir de 1º de maio a fazer a informação do código CBNF nos itens das notas fiscais. E o que aconteceu? Né?
o ato de AT 79 ele foi publicado lá em dezembro e as empresas, os contribuintes, os desenvolvedores começaram a trabalhar para poder entender essa nova regra e como deveria ser aplicada no dia a dia das empresas. E interessante que no dia 28 de abril, né, que assim, aos 90 do segundo tempo, vamos dizer dessa forma, o governo do estado de Santa Catarina ele mandou um comunicado prorrogando o prazo de aplicação dessa regra para 1º de julho de 2023. Por quê? Dada a complexidade, porque a partir do momento que os contribuintes, os desenvolvedores começaram a trabalhar nessa nova exigência do ato de AT 79, foi-se observada uma série de dúvidas do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, a Prático também, né? complexidade do ponto de vista de sistema, que exigiu que o Estado de Santa Catarina prorrogasse esse prazo. Então, o prazo foi prorrogado, e então, a partir de 1º de julho de 2023, todas as empresas catarinenses estão obrigadas a informar o código CBNF. Tá? No próximo slide, Claudemir, a gente pode ver, né, a tabela de códigos de benefícios fiscais. Tá? Então, nessa tabela de código de benefícios fiscais, a gente vai ter um código de benefício fiscal para cada situação de benefício fiscal, seja uma isenção, uma suspensão, um diferimento, uma redução de base de cálculo. Então, o contribuinte deve fazer o quê? Deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, baixar essa tabela de códigos de benefícios fiscais e, junto com o seu departamento jurídico tributário, procurar entender em que códigos de benefícios fiscais seriam aplicáveis às suas operações, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as nossas sugestões de implementação do código CBNF, e com base nessa tabela, o contribuinte ele vai ter que classificar, de acordo com a operação, com o benefício fiscal da nota fiscal, qual é o código de benefício que ele vai ter que informar na nota fiscal. Bom, podemos Eu tenho passar. uma dúvida, Opa, pode antes de falar. passar para o próximo. E se eu Uhum. tenho uma operação que tem redução de base de cálculo de ICMS e tem crédito presumido nela também? Como que eu faço? Eu tenho dois benefícios. Excelente a sua pergunta, tá? O que acontece? O código de benefício fiscal ele vai ser apresentado no arquivo XML da nota fiscal, né? Lembrando que o arquivo XML é o documento oficial, e aqui é bastante importante lembrar os contribuintes que documento fiscal, que é o arquivo XML, é muito importante que o contribuinte sempre esteja atento às informações que são necessárias, que são obrigatórias a estar no arquivo XML. Ou seja, por exemplo, as tags de local de retirada e local de entrega, as tags de documento fiscal referenciado. Vamos supor que você tem uma operação de venda à ordem, né? ou operações triangulares, como a gente costuma muito ouvir, né? onde você faz uma venda para um determinado contribuinte e manda entregar em um outro local. Então você precisa de referenciar no seu arquivo XML ali o número da nota fiscal referenciada, não é? Então existe uma série de informações que vão no arquivo XML, e o código CBNF ele tem uma tag específica dentro do arquivo XML. Importante dizer que dentro do arquivo XML, a tag referente ao CBNF, ele aceita somente um código de benefício fiscal. Só que eu posso ter em uma operação mais de um código CBNF. Como você colocou muito bem, eu posso ter uma operação, por exemplo, interestadual, em que eu tenho o crédito, vamos supor que seja uma operação gozando do incentivo fiscal do TTD 410. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um código CBNF para o crédito presumido daquela operação, porque eu estou fazendo uma venda amparada pelo TTD, e também tenho o benefício fiscal da redução de base de cálculo. Então, nesse caso aí, eu vou ter só dois códigos CBNF, porém,
a nota fiscal, o XML permite apenas um código CBNF na tag. Nesse caso aí, a orientação do fisco é o quê? É que o segundo código CBNF seja apresentado na tag INF-ADPROD, que são as informações adicionais do produto. Ou seja, é lá na tag INF-ADPROD que o contribuinte vai informar o segundo código CBNF. Eu tenho ainda uma outra possibilidade de outro exemplo para apresentar, Claudeni, que é numa operação interna, né? Porque numa operação interna em Santa Catarina, lá no item 8.2 do TTD, ele fala o seguinte, que nas minhas operações internas, eu vou ter o diferimento parcial da mercadoria. Porque no regulamento de Santa Catarina, eu tenho as alíquotas de ICMS de 12%, quando Simples Nacional, de 17%, de 25%, e quando eu estou fazendo operações dentro do estado de Santa Catarina, com um produto com similar nacional ou sem similar nacional, o TTD lá no item 8.2, ele pede que eu aplique a alíquota, ele sugere, ele permite que eu utilize a alíquota efetiva da operação, ou seja, 4% ou 12%. Então, nessas operações, eu vou ter o diferimento parcial da minha operação. Então, nesse caso, eu vou ter 3 códigos CBNFs, que é um para o crédito presumido, porque a operação é abrangida pelo TTD 410, uma para a redução de base de cálculo, vamos dizer que seja uma operação interna com redução de base de cálculo, e ainda tenho o diferimento parcial. Então, nesse caso, eu tenho 3 códigos CBNF. Então, como é que o contribuinte vai fazer? Na tag CBNF, ele vai informar ali o código referente ao crédito presumido, tá? E a segunda, e na tag INF-ADPROD, ele vai informar o quê? Os 2 outros códigos, que é o código referente ao diferimento parcial e ao código referente à questão da redução de base de cálculo. Eu vou até dividir a minha tela aqui, tá? Só um minutinho para você. A questão da omissão do preenchimento ali sobre o CBNF também tem um tópico que também é bem importante, né? Sim, sim. Sim, sim. Eu ia chegar nele, né? Antes eu só queria concluir essa questão aqui da informação do tag Fique à vontade. INF-ADPROD, porque ela é importante para nós, Cláudio. Porque a tag INF-ADPROD, ela é um campo dentro do XML que ele tem uma quantidade de caracteres específica, são 500 caracteres, não é? Então, o que vai acontecer? Se a sua descrição do produto tiver mais de 500 caracteres, não é? E você deixar para informar a tag informar o código CBNF no final da descrição do produto, corre o risco de você não informar o código CBNF no XML. Por quê? Porque, vindo aqui a questão da omissão do preenchimento, tá, pessoal? O que acontece? O código CBNF, ele é uma obrigação acessória, né? Lembrando lá do Código Tributário Nacional que eu tenho 2 obrigações. A obrigação tributária principal, que é pagar tributo, e a obrigação acessória, que é prestar informação. E a omissão no preenchimento, né, ou em preenchimento de forma incorreta, né, pode trazer à empresa uma infração à legislação tributária. Tá? E é passível de multa de acordo com o artigo 70 lá do Regulamento de ICMS de Santa Catarina. Então, é extremamente importante que os contribuintes façam o quê? Que os contribuintes possam fazer um projeto, um planejamento para a implementação do código CBNF, de forma que você esteja seguro, que você esteja em compliance em relação às informações que vão ser prestadas no arquivo XML das notas fiscais. A nossa sugestão, né, é que esse código CBNF ele seja apresentado no início da tag INF-ADPROD, quando você tiver mais de um código benefício fiscal. Por quê? Porque como o arquivo XML vai acabar suprimindo as informações da descrição do produto quando passa de 500 caracteres, se você pegar o código CBNF e incluir no início da tag ADPROD, antes da descrição complementar do produto, a empresa não vai correr o risco de omitir a informação do código CBNF. De não caber ali no texto, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Excelente dica. E, pessoal, outra coisa importante é que
falando ainda de obrigação acessória, não é? Nós temos o registro E115 do SPED fiscal. O que é esse registro E115? Esse registro são das informações adicionais de apuração, tá? São valores apenas declaratórios, ou seja, quando você fala lá de bloco E do SPED fiscal, principalmente para aquelas pessoas que estão aqui e que estão no dia a dia de apuração e de emissão de obrigações acessórias, o bloco E do SPED fiscal, ele traz o quê? Ele traz a apuração do ICMS, né? Então eu vou ter lá no bloco E a apuração do ICMS e dentro do bloco E eu tenho um novo registro, né, que até então ele não estava obrigatório em Santa Catarina, ele passa a ser obrigatório a partir de 1º de julho de 2023, junto com o código CBNF, que são as declarações adicionais de informação, que é o quê? Todas aquelas tags referentes aos benefícios fiscais que você informou lá no seu arquivo XML, vamos supor, uma remessa para armazenagem. Numa remessa para armazenagem, você vai ter a desoneração, você tem uma suspensão do ICMS. Então, lá no seu arquivo XML da nota fiscal, você vai ter uma tag chamado VDDESON, que é o valor desonerado de ICMS. Né? O que vai acontecer? O diferimento parcial, a suspensão, a isenção, todos esses benefícios fiscais que você vai informar nas tags do arquivo XML, elas no momento que você gerar o seu arquivo do SPED no seu ERP ou no seu sistema, elas vão ser carregadas para essa tag, para esse registro lá no bloco E do SPED fiscal. É um registro meramente informativo, como eu falei, ele não impacta na apuração do imposto no bloco E do SPED, tá? Bom, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Depois esse material vai estar disponível para vocês, tá? Se vocês quiserem, vai estar disponível para vocês possam dar uma analisada. Aqui nesse material, basicamente, eu vou apresentar como é que você define o código CBNF numa nota fiscal. Até aproveitando no exemplo que o Claudenir deu, onde em uma nota fiscal eu tenha mais de um código de benefício fiscal, vamos supor, eu tenho um crédito presumido e ainda tenho o diferimento parcial, ou quando eu tenho o crédito presumido, diferimento parcial e redução de base de cálculo. O que vai acontecer? Para esses casos, tá, você vai ter que definir qual é a tag, que código de CBNF que vai na tag INFEDPROD e qual o código de CBNF que vai na tag CBNF? A Secretaria de Fazenda de Santa Catarina ela já se manifestou através de resposta à consulta de contribuintes, tá? Que sempre na tag do XML do CBNF vai ser privilegiado o código CBNF do crédito presumido, né? Falando principalmente para aquelas empresas que estão, para os nossos amigos, os nossos contribuintes, amigos e colegas que estão aqui, que são do segmento de importação, não é? Que fazem operações amparadas com o TTD 409, 410. Então, sempre você vai privilegiar a informação no código CBNF do código referente ao crédito presumido. Então, aqui nesse slide, a gente vai apresentar para vocês de que forma que você vai analisar a sua operação, tá? Para você definir o código CBNF, você sempre vai partir do código da situação tributária da nota fiscal, para a partir daí, então, definir qual vai ser o código CBNF que vai ser aplicável àquela operação. Eu vou depois apresentar o Conexus e como essa ferramenta foi desenvolvida pela Conexus, como essa solução foi desenvolvida de uma forma muito inteligente, bem dinâmica, que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Bom, pessoal, antes de falar aqui das sugestões de implementação, Claudenir, eu gostaria de estar compartilhando a minha tela aqui, tá? Fica à vontade. Para mostrar para vocês aqui no nosso ERP Conexus, tá? Como é que vai funcionar a nossa ferramenta, tá? Enquanto você compartilha aí, Francinei, eu queria fazer um comentário com o pessoal que está nos acompanhando aí, para ir deixando as perguntas, a gente vai respondendo.
E principalmente pela questão de a gente estar usando agora como exemplo o Connexus Cloud, né, para fazer a apresentação, mas isso vale para qualquer outro software, que é meramente um exemplo de como nós da Connexus fizemos essa apresentação, beleza? O desenvolvimento das funcionalidades do CBNF dentro da transmissão das notas. Os nossos clientes que operam com o Connexus Cloud no comércio exterior, eles geram o draft da nota e transmitem pelo Connexus, ou alguns geram o draft da nota, integra com outro RP, e esse RP transmite para a Cefaz. Então, nas duas situações, a gente tem a solução do código CBNF já pronto dentro do Connexus Cloud, beleza? Você que não é cliente da Connexus, seja bem-vindo, falar com o nosso time comercial através dos links que estão na descrição desse vídeo. E você que já é cliente da Connexus, você com esse vídeo ou pode acionar o nosso time de suporte, que já estão todos preparados para te dar todas as orientações, fazer reunião, explicar, ajudar nas configurações. Então, estamos à disposição dos senhores. Então, Francinei, fique à vontade aí para mostrar. Já está aí a tela do Connexus Cloud, né? Tá. Isso. Então, pessoal, eu estou aqui na tela do Connexus Cloud, né? Principalmente para aqueles colegas que estão aqui na sala e que ainda não conhecem o Connexus Cloud, tá? O Connexus é um software RP que trabalha em nuvem, tá? E aqui eu tenho, quando eu acesso o Connexus aqui, os nossos clientes que já estão participando da live já conhecem bem o Connexus, então eu tenho aqui o menu do Connexus, eu tenho o menu de relatórios, eu também tenho os dashboards do Connexus, então eu vou vir aqui no menu do Connexus, de telas do Connexus. Aqui dentro do menu de telas do Connexus eu vou clicar em tributos fiscais e dentro de tributos fiscais eu vou ter aqui a opção de benefícios fiscais. Eu também poderia vir aqui no menu interativo do Connexus, tá? E se eu digitar aqui benefício, o próprio sistema, através desse menu inteligente, com apenas as palavras-chave, ele já me direciona para aquilo, já me sugestiona a tela que eu quero acessar. Então, no Connexus, pessoal, a gente desenvolveu uma nova tela, tá? Chamada configuração de código de benefícios fiscais. O que é importante para os clientes conexos e também para aqueles nossos usuários para aqueles que estão nos assistindo aqui. O Connexus, o que nós fizemos? A gente desenvolveu uma tela de código de benefícios fiscais e aqui, pessoal, o que nós fizemos? A gente trouxe aqui para a tela do Connexus todos os códigos que estão lá na tabela de códigos de benefícios fiscais que a Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizou. Ou seja, eu não preciso fazer upload de planilha, eu não preciso cadastrar código a código, eu não corro o risco do usuário ter que entrar aqui e cadastrar um código. Por quê? Porque toda a tabela de códigos já foi importada para o RP Connexus. Ou E o que é seja, importante? Pode falar, Cláudio. já vem nativo e automático. Você só trabalha a configuração para suas operações enquadrando nas chaves do CBNF, né? Exatamente. E outra coisa, outro ponto importante aqui do Connexus que a gente desenvolveu, que é o quê, pessoal? Esses códigos de benefícios, eles têm um prazo de vigência. E a Secretaria de Estado de Fazenda de Santa Catarina pode concluir a vigência de um código ou criar novos códigos. Então, também a gente tem a possibilidade aqui, dentro do menu, de você ativar ou inativar um código de benefício fiscal ou de criar um novo código de benefício fiscal. Lembrando, pessoal, então, que o que é importante? Para o Connexus e para qualquer outro sistema RP, como é que você vai fazer para definir o código benefício fiscal de uma operação? Primeiro o Connexus, tá? Vou falando de Connexus especificamente. Primeiro o Connexus ele vai aplicar a estrutura da pirâmide tributária. Ou seja, para quem ainda não é cliente Connexus, é importante colocar aqui o quê? E o Connexus ele tem uma pirâmide tributária, tá? E como é que funciona essa pirâmide tributária? Lembrando lá das nossas aulas de administração de empresas, quando a gente falou das pirâmides de Maslow, né? O Connexus ele tem uma pirâmide tributária, uma inteligência tributária que parte do cadastro do CFOP, que tem a tributação mais básica de uma operação, ou seja, venda com ICMS alíquota de 4%, produto não importado com similar nacional, PIS e COFINS 1,65 e 7,6. Caso eu tenha um produto que tenha alíquota, por exemplo,
de 10% que eu estou vendendo para um CDE, ou em Santa Catarina, ou se eu tenho uma alíquota de 12% porque o produto está na lista Camex. O que essa pirâmide tributária do Conexus faz? Essa pirâmide do Conexus, através de pré-parametrizações, porque o Conexus ele tem uma estrutura parametrizável, onde você monta toda a estrutura de faturamento e o sistema ele vai criticando essa pirâmide, da base da pirâmide até o topo da pirâmide, para poder aplicar as regras tributárias da nota fiscal. Então, o Conexus ele vai primeiro emitir a nota fiscal, e após a nota fiscal emitida, é que o sistema ele vai olhar para aquela operação que está acontecendo, ele vai olhar para o código da situação tributária, ele vai olhar para o produto, para a NCM, e com base nessa análise ele vai aplicar o código CBNF. Dito isso, a gente fez aqui na tela, pessoal, então você tem os códigos CBNFs, e aqui você tem um botão chamado de configurações gerais. E qual é o objetivo desse botão de configurações gerais? É aqui que está a inteligência que a gente desenvolveu. Porque aqui nesse botão de configurações gerais, você vai fazer a configuração padrão, ou seja, aquela operação aquele código de CBNF que vai ser aplicado a 80, 70, 90% das suas operações. Vamos supor, tá? Vamos colocar como exemplo aqui. Então, eu tenho uma operação de saída com o CST 00, ou seja, uma operação tributada integralmente. Não é? Então, quando eu tenho uma operação de saída com CST, que tem o CST, que é o Código da Situação Tributária, que é tributada integralmente, né, eu posso aqui ainda dizer qual é a origem dessa mercadoria? Ela é estrangeira adquirida no mercado interno? Ela é estrangeira adquirida importação Camex? Então, aqui também eu tenho essa liberdade de escolher a origem da mercadoria. Lembrando, tá, pessoal, que quando você fala de código de benefício fiscal, todos os códigos de benefícios fiscais eles estão amparados com um dispositivo do regulamento de Santa Catarina. Tá? Então, essa questão de olhar a origem da mercadoria também vai ser importante. E aqui eu vou informar o código de benefício fiscal. Eu venho aqui e vou procurar, para esse caso aqui, 850.065, que é o código de benefício fiscal para as operações com crédito presumido. E vou salvar aqui. O que vai acontecer? Todas as notas fiscais que eu emitir a partir desse momento e que eu tenha saída interna ou interestadual, gozando do incentivo TTD, o sistema ele automaticamente ele vai aplicar esse código 850.065, que é o código do benefício fiscal para as operações com crédito presumido. Ou Tudo bem seja, até aqui? Pode falar, ou Cláudio. seja, você automatiza para o sistema entender quando aplicar cada código de benefício. Né? Se é na entrada, se é na saída, quando a tributação for da forma A, da forma B, e na nota fiscal, o próprio Conexus Cloud, conforme ele lê toda essa pirâmide tributária que você comentou, ele aplica as regras hierárquicas, e depois disso feito, ele olha para a tributação gerada da nota e identifica, com base nas parametrizações, qual o código CBNF aplicado a cada item da nota. Seria isso. Exatamente. Eu estou tentando aqui numa tela de uma nota fiscal que a gente tem na nossa base de demonstração, tá? Eu estou aqui em uma nota fiscal do EAD Conexus, tá? De uma operação de venda para Santa Catarina. Então tem aqui, ó, uma nota fiscal que eu emiti no RP Conexus, na nossa base de testes. Eu tenho uma venda aqui, ó, incentivo fiscal TTD 410, e ele está dizendo que é o F aqui em Santa Catarina. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui no botão itens da nota fiscal, e vou clicar aqui no botão encargos da nota fiscal, eu posso ver, o sistema faz o quê? Ele vai vir aqui, ó, e vai criticar qual é o CST da operação. Eu estou vendo aqui que o meu CST ICMS, tá, é uma operação com diferimento de ICMS, ou seja, é uma operação interna em Santa Catarina e que eu tenho diferimento. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A partir do momento que eu já tenho uma pré-configuração aqui, tá? No caso das operações internas e com diferimento, eu teria que fazer o quê? Viria aqui no Conex e dizia, olha, quando eu tiver uma operação de saída com CST 51, que é diferimento, seja a mercadoria importação direta ou estrangeira lista Camex, tá? O meu código CBNF para essa operação é o SC 830.016,
que é o quê? Que é o código que o Estado de Santa Catarina definiu para quando eu tenho o diferimento parcial nas operações internas, tá? 16. Só que aí eu tenho uma particularidade, porque esse código aqui, Claudenir e ouvintes, esse código 830.016, ele só é aplicável quando a minha operação for dentro do estado de Santa Catarina. Qual outra inteligência que o Conexus Cloud desenvolveu? Tá? Aqui no menu então, de códigos, eu vou voltar aqui no menu de códigos e vou dizer, ó, vou buscar o código SC 830.016, tá? E aqui eu tenho as configurações específicas. Aqui o que acontece? Eu tenho a regra geral, não é, que está lá nas parametrizações gerais, e eu tenho aqui as regras específicas. Para quê? Porque essa operação com diferimento, ela só ocorre dentro do estado de Santa Catarina. Então, a gente também desenvolveu uma série de filtros, tá, para aquelas situações que não são rotineiras. Ou seja, essa operação aqui do diferimento, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui nas opções de filtros e vou dizer, olha, eu quero que aplique esse filtro de para o código 830.016 somente com operações internas. Aí eu vou botar aqui operação interna, aí o sistema pode me perguntar, essa operação interna é com contribuinte ou com não contribuinte ou com ambas as pessoas? Não, é com ambas as pessoas. E aqui eu tenho um tratamento de inclusão e exclusão, ou seja, quando eu faço aqui esse filtro, aplico aqui esse filtro, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer uma crítica para quê? Para quando eu gerar a nota fiscal, ele vai olhar, além de ele analisar o código CST da nota fiscal, se efetivamente é o 51, se é o 00 tributado integralmente, se é uma suspensão, se é uma isenção. Então, ele vai analisar o código e também ele faz outras análises, como a UF de destino, o incentivo fiscal, o cliente. Então, aqui a gente desenvolveu uma série de filtros, tá, que o cliente Conexus ele pode aplicar para que ele possa poder delimitar e dar tratamento diferenciado para aqueles produtos, pessoas e operações que têm que ter um tratamento diferenciado. Então, eu tenho aqui filtros onde eu posso filtrar por tipo de produto, onde eu posso aplicar um código CBNF ou excluir um código CBNF para determinado produto. Vamos supor um exemplo de redução de base de cálculo, que eu tenho um código CBNF para redução para dentro do estado e para fora do estado. E a mesma NCM tem redução dentro e fora do estado. Então, nesse caso, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer um filtro a partir do código do produto. Então, o Conexus ele me possibilita, tá, de fazer isso aí. Outra coisa importante é que a gente aqui também na ferramenta Conexus, a gente desenvolveu uma possibilidade de você, como lá na tabela de código de benefícios fiscais, você tem uma série cada código de benefício fiscal ele está associado a um anexo específico do regulamento de Santa Catarina, né? Você pode fazer o quê? Você pode fazer o quê? Ir lá no regulamento de Santa Catarina e estudando cada um dos códigos CBNF aplicáveis às suas operações, você pode, se você desejar, até vir aqui e travar as NCMs para cada um daqueles códigos. Mas é só uma sugestão que pode ser feita ou não. Por quê? Porque como você tem a inteligência do filtro de configurações gerais, ele vai ser aplicável a todas as operações. Francinei, Tá? uma observação, só um comentário ao que você falou. Todo esse arcabouço de configuração, nós fizemos pensando em não levar para o faturista a decisão de qual CBNF colocar em cada nota. Tá? Não deixar para o momento de gerar o SPED fiscal ou contribuições, preencher manual que não foi na nota. Também seria um problema, né? Porque você está entregando no SPED, mas você não entregou no XML da nota. Esse também é um cenário que não é ideal, vocês não devem fazer isso. Isso deve entrar na nota e também lá, automaticamente na apuração, como o Francinei colocou lá nos capítulos de apuração dentro do SPED. Né? Então, todo esse arcabouço é visando que o ato do faturamento tenha uma rotina que identifique esse código CBNF de forma automática, transparente e principalmente segura. As regras do CBNF, como que você faz? Ou você tem uma pessoa na sua empresa que faz a configuração, orientada por um contador terceirizado,
ou você tem um profissional com expertise fiscal dentro da sua empresa que já tem o conhecimento e faz a configuração dentro do Connexus Cloud. Se você tem dúvidas de como fazer, aciona novamente, né, como eu comentei antes, aciona o nosso time de suporte, que a gente vai orientar como fazer. Né? Isso aí. Aqui no Connexus Cloud, então, pessoal, o que é? É premissa básica. Da mesma forma que para aqueles, não só para os clientes conexos, né, mas para o cliente, seja o cliente que use uma outra ferramenta ERP de mercado ou utilize sistemas específicos para faturamento, o que é importante? É que antes de você faturar, antes de você emitir a sua nota fiscal, você deve parametrizar, preparar o seu sistema ERP para que possa fazer o faturamento. Então, a nossa sugestão é o quê? Que você sugestão e é o básico, né? É o que é? É que você previamente determine junto com o seu contador, com o seu consultor fiscal, com a assessoria interna, qual é o código CBNF para cada uma das suas operações, que faça as devidas parametrizações, as parametrizações de configurações gerais, ou seja, que são aplicáveis a boa parte das suas operações, que você faça o tratamento através dos filtros de aplicação para aquelas operações que você precisa aplicar um determinado filtro de aplicação e por quê? Porque a decisão, como o Claudemir colocou muito bem, de definir qual é o código de benefício, não pode ser do faturista. Por quê? Porque essa obrigação acessória ela vai exigir que você tenha um conhecimento prévio daquela operação. Por quê? Porque toda codificação é baseada num instituto do regulamento de Santa Catarina, seja o anexo 1, anexo 2, anexo 3. Então, assim, tem uma complexidade do ponto de vista tributária extremamente importante aqui. Aqui no RP Connexus, pessoal, só para mostrar para vocês também, tá? Se você vier aqui no RP Connexus, na aba itens do documento, você vai ver aqui, ó, o código CBNF aplicável. Se eu vou aqui editar a Esse nota, código o sistema trouxe automaticamente esse código, conforme isso, esse código aqui o aquelas sistema trouxe parametrizações. automaticamente quando foi feito o faturamento da nota fiscal. A gente não fez ao vivo aqui por conta do nosso tempo, né? Então a gente já trouxe uma nota fiscal aqui, onde ela trouxe o código CBNF previamente parametrizado, tá? Perfeito. Quando eu tiver mais de um código CBNF, o que vai acontecer? Se você clicar aqui no botão Demais benefícios fiscais, tá? Aqui o sistema ele vai apresentar outros códigos CBNF. Aplicáveis a esse documento, a esse item desse Aplicáveis a esse documento. documento, isso. O código CBNF que vem aqui no item, né, código benefício fiscal, esse código aqui ele vai para a tag CBNF do documento fiscal e o que vier aqui em demais benefícios fiscais, eles vão para a tag INFIADPROD lá do arquivo XML da nota fiscal. Tá? Perfeito. Francinei, eu acho que a gente conseguiu dar um overview, nosso tempo está ficando Isso, apertado. Eu gostaria isso. de a gente explorar um pouco aí as sugestões para a implementação do CBNF na empresa do nosso ouvinte, do nosso colega que está, dos nossos colegas que estão aqui nos prestigiando. Deu para ter uma ideia de que parece uma coisa simples, mas não é tão simples, né? Se o seu software não está adaptado, vai ser um trabalho manual, né? Se não é um software de Isso. comércio exterior, vai ser um trabalho manual, com muito risco, levando para o faturista uma decisão muito crítica, né? Exatamente, como a gente viu lá no artigo 70 do Regulamento de Semestre de Santa Catarina, há penalidades pela falta ou pela omissão ou apresentação incorreta do código, não é? E qual a nossa sugestão para os nossos ouvintes? Né? É que vocês montem um projeto na sua empresa de forma que sejam analisados quais são os cenários de faturamento atuais da minha empresa. Não só atuais, mas também prospectivos, não é? Ou seja, eu opero com produto importado, eu compro também produto no mercado nacional, eu tenho produtos que têm isenção, suspensão, diferimento, redução de base de cálculo. Então, primeira coisa que a empresa tem que entender é entender quais são as operações, né? Mapear, né? Mapear essas operações. A partir do momento que eu tenho um mapeamento dessas operações, eu vou fazer o quê? Eu vou montar cenários para aplicação de testes, ou seja, eu preciso, antes de colocar em produção os códigos CBNFs, né, eu tenho que ir para uma base de testes do meu sistema ERP e fazer
testes daquilo, né? Então eu vou fazer o quê? A partir do momento que eu mapeei as minhas operações, já sei o código CBNF para cada tipo de operação. Caso eu tenha dúvidas daqueles códigos CBNFs, há ainda questões que muitas empresas têm dúvidas na aplicação, principalmente naquelas operações com diferimento parcial dentro do Estado. O Estado de Santa Catarina, é importante mencionar aqui também, né, Claudemir? Ela disponibilizou um guia de escrituração fiscal, onde nesse guia ela apresenta uma série de sugestões e de orientações de novas tags que você vai ter nos seus arquivos XML, ou seja, você vai ter que ir para a estrutura tributária do seu sistema ERP e reparametrizar as operações de remessa para armazenagem, entrada com diferimento, isenção, suspensão. Então você vai ter que também vai ter um trabalho todo de parametrização de sistema, e feito esse estudo, né, feito estudo, mapeado as suas operações, você vai fazer o quê? Você vai pegar, e feitos os testes, esses testes homologados, você vai replicar essas operações, essas parametrizações para o seu ambiente de produção, para aqueles clientes que têm ERPs que possuem essa funcionalidade, né, de ter Dois ambientes, né? esses dois ambientes. Treinamento, né? É importante você desenvolver o treinamento com os times de faturamento, com os times e também os times responsáveis pelas entregas de obrigações acessórias, para que eles tenham conhecimento de, na hora de fazer o faturamento, conferir se as tags estão saindo corretamente, na geração dos SPEDs fiscais, não é? Incluir os códigos de benefícios fiscais nos estudos tributários das operações do cliente, né? E fazer e também acompanhar a atualização pelo seu sistema ERP de como esses dados estão indo para o SPED fiscal. Eu acho que essas são as nossas recomendações, Cláudio, Pergunta, as nossas sugestões. já tenho uma dúvida. Tem cliente que deve estar aqui falando assim, mas o meu contador é terceirizado. Ou eu estou em São Paulo, tenho um contador interno, mas em Santa Catarina é um escritório terceirizado. Como que eu faço esse trabalho, esse diálogo? Eu entendo, já estou perguntando e respondendo, tá? Eu entendo que você tem que conversar com o seu contador, entender, fazer esse roteiro que o Francês trouxe de forma sugestiva, junto com ele, fazer a parametrização do seu sistema, testar, envolvê-lo na homologação dos testes, para depois replicar na sua base de dados de produção, né? Aí tem uma outra dúvida, eu não tenho base de dados de produção, então você vai ter que fazer um teste, base de dados de teste, né? Então, de homologação, ambiente de homologação. Então você vai ter que fazer na de produção mesmo, infelizmente, mas você tem que testar. Você muda o chaveamento dela para transmitir para a Cefaz em ambiente de teste e depois você cancela. No horário que o pessoal não esteja faturando, tem todo um cuidado. Não é um cenário indicado, mas algumas empresas optam em não ter, né? Então acho que é importante comentar. Francinei, acho que bases legais também, né? Que a gente consultou aí esse material, né? Isso aí. Caso Bom, deixar aí para vocês, caso consulte, caso queiram fazer uma pesquisa, depois a gente vai deixar compartilhado esse material também. O tema é bem específico, né? Esse do CBNF. O Estado acho que postergou, principalmente pelas empresas, como você comentou lá atrás, teve muita dificuldade em encontrar informação, fazer as suas soluções de consulta, né, fazer suas consultas formais, mapear a sua base, e um pouco também do lado brasileiro de deixar muito para cima da hora, e na hora que vai ver não é só uma tag, né? Tem muita coisa a ser preenchida. Eu acredito, Francinei, que aconteceu bastante disso daí, muita empresa deixou por cima do prazo, achando que era só uma coisa simples, a hora que foram mapear e ver o que iria acontecer, perceberam que é algo que é difícil de cumprir. É uma tagzinha na nota que traz uma série de dúvidas, como a gente comentou aqui. Bom, pessoal, a gente já está 50 minutos aí praticamente de conteúdo. Espero que a gente tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, agradecer a presença de todos, principalmente do convidado aqui, do Francinei, né, Francinei? Muito obrigado aí por trazer seu conhecimento. Os contatos do Francinei também ficam aqui no chat
e na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer contato com ele, sendo cliente da Conexus ou não, né? Se você também quiser tirar qualquer dúvida com o time da Conexus, no nosso site tem lá os formulários para solicitar um contato. Se quiser conhecer o Conexus Cloud, também temos ali uma descrição de todas as funcionalidades no nosso site, conexus.com.br. Além de conteúdos, você também vai encontrar informações sobre a nossa área de faturamento, de Comex, de nota fiscal, de GED, de todas as áreas que o Conexus Cloud atende. E é isso. Agradecer a todos e obrigado, Francinei, pela participação. Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade, pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui com a Conexus, né? Um parceiro de longa data e que a gente tem muita estima. Agradecer a nossa audiência e nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estão ali os nossos contatos e desejo muito sucesso a todos. Até a próxima, Francinei. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.